Vamos iniciar a nossa atividade da noite. Vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecer este momento maravilhoso que a gente ter a oportunidade de fazer mais um estudo, de podermos refletir com os ensinamentos que Jesus nos trouxe e nos deixou. Vamos orar e meditar com Ele, agradecendo esta oportunidade. E vamos também elevar os nossos pensamentos em amor e carinho à doutora Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, que está sempre junto conosco, nos auxiliando, trazendo conforto para todas as nossas necessidades. Equipe maravilhosa, todos merecendo cada vez mais luz pelos trabalhos bondosos que fazem, pelo carinho, pelo amor que traz a todos nós. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja, né? Muito bom. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, nós estamos no capítulo 7 e estamos na parte das instruções dos Espíritos e estamos falando sobre orgulho e humildade. E hoje nós vamos falar sobre o item 12, que é a continuidade deste assunto. Tá? E este item 12 foi o bispo de Argel, Adolfo, que nos trouxe isso. Ele escreveu essa mensagem em Marmande, em 1862. Então, a mensagem nos traz a seguinte orientação, né? Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação torna-se geral a quem inculpá-la, senão a vós, que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros. Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com o orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível. Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Por que tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta os olhos, antes daquilo que toca o coração? Por que o vício da opulência é o objeto de vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém? Para o verdadeiro mérito na obscuridade, que um rico debochado, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer parte, e todas as portas lhe são abertas. Todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem, que vive o seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem, ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem de seus defeitos? Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública
como um vício em andrajos, mas o orgulho é indulgente para com tudo e com lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais usurpar sobre o bom senso e a razão? Porque cada um quer se elevar acima de seu irmão? Hoje, a sociedade sofre disso as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus une sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para lhes dar tempo de refletirem e de se emendarem sobre os golpes que, de tempo em tempo, ele dá em seu orgulho para adverti-los. Mas, ao invés de se humilharem, se revoltam, então, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente, e sua queda é tanto mais terrível quanto tenham subido mais alto. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos. Retoma a coragem. Entretanto, em sua misericórdia infinita, Deus te envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas de tua passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior, quem foi o mais humilde. Entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu, e os poderosos da terra. Se abusaram da sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores, que a caridade e a humildade, enfim, estas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Muito bom. É isso aí, Davidson. Agora é a sua vez, Davidson. Você tem o microfone, fica à vontade. Perfeito. Bom, vamos lá. Uma extraordinária noite para todos. No texto, há quem responsabilizar, senão a vós mesmos, que procurais sem cessar destruir-vos uns aos outros. Olha que interessante, né? Aqui me faz lembrar aquela frase, somos enfermos de nós mesmos, né? É para onde o texto caminha, na verdade. Mas é um planeta de prova e expiação. Então está tudo no normal, muito bem montado por Deus, tudo no normal. Olha, o Evangelho, ele nos convida, portanto, a assumir a responsabilidade pessoal pelas próprias circunstâncias. Em outras palavras, em vez de adotar aquela postura de vítima, ai, tadinho, ou aí, no caso, culpar o externo. O que tem de pessoas que vivem aí culpando isto, aquilo, enfim, e não assumem, não assumem. Na psicologia, eu vou colocar a psicologia como ciência, é importante a gente acompanhar. Eles usam um termo pessoas com locus, com de controle interno. São pessoas que têm uma crença muito intensa de que as suas ações, o seu esforço, as suas escolhas determinam os acontecimentos e os resultados. Olha que interessante, tá? Então, essas pessoas que botam muita fé, têm autoconfiança, pessoas que se autoconhecem muito bem, se autocontrolam
e tem uma autoconfiança muito grande. Essas pessoas, portanto, que botam muita fé nas suas próprias ações, o esforço, as escolhas, quando tem isso muito elevado, eles compreendem que suas ações determinam os resultados, e o que reduz aí esse sentimento de desamparo, e reduz e aumenta muito a resiliência. A resiliência é a palavra do momento. Nós estamos aí no meio do apocalipse, os tempos chegaram. Então, o que é a resiliência? Eu vou repetir de uma forma simples, né? Já conversamos várias vezes. Apresentou um limão, transforma numa limonada. Apareceu uma situação adversa, converte em oportunidades. E é essa a expectativa de Deus, usar as inteligências gratuitas que Ele deu. Está aí. Mas as pessoas querem... E tem gente que encosta. O que tem de gente encostada, eu digo de maneira geral, não é só no Brasilzão, né? É no mundo todo, gente encostada, ou se tem. Então, olha, veja bem, ok? Portanto, vamos pegar um outro trecho do texto. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência, sem essa troca, né? Essa troca de irmandade. Aqui, eu já vou adiantar algo que eu venho refletindo há muito tempo. Mas vamos interpretar e eu volto já, porque fala, mas como? Para eu ser feliz, tem que ter uma troca de bondade, sem mútua benevolência, uma troca. Aí que vem a irmandade. A ciência, ela comprova que, através da psicologia, que essas conexões, essas trocas sociais, convívio com as pessoas, saudáveis, onde não tem o egoísmo, tem o altruísmo e gentileza, ela comprova que isso tudo são pré-requisitos para uma felicidade sustentável. Olha que interessante, hein? A felicidade sustentável, contínua. A mútua benevolência, essa troca, um ajudando o outro, gera emoções positivas e recíprocas. E isso, consequentemente, fortalece podemos dizer aí, a confiança e a credibilidade entre as pessoas e promove um bem-estar baseado em propósito e virtude. É um bem-estar baseado em propósito e virtude, mas geralmente a gente busca, a maior parte, conforme foi mencionado no texto, nós vamos mergulhar um pouquinho, o bem-estar baseado no prazer. Mas aí vamos entender um pouquinho mais a história. É importante eu dar uma paradinha aqui, vai nos ajudar até a entender. O que é o consciente? Por favor, aqui é uma interpretação minha, tá? É aquilo que eu estou percebendo agora, pleno, eu estou sentindo o cheiro, tudo isso é consciência. Eu estou consciente de estar aqui, nesta reunião com todos, e Deus, ele está na consciência através das leis. Guardem bem, Deus está na consciência através das leis. Tanto é que quando a gente pisa na bola, fica com aquela consciência pesada. Porque você infringiu uma lei de Deus, ok? Agora, o que é a supraconsciência? É nós junto a Deus. Então, a consciência é Deus junto a nós. Supraconsciência ou superconsciência, que a psicologia começa a falar, é quando eu me direciono para Deus, uma vez que a ciência e a religião estão dando as mãos aí, bem devagarinho, mas está indo. E o que é a inconsciência? É os outros, juntamente conosco, e nós. Consigo passar a ideia? Olha bem, o que é o inconsciente? Que não tem porteiro, ele é executivo apenas. Ele não tem porteiro, não tem controle nenhum. Então, olha, a inconsciência é os outros em nós, que é o fato de eu estar aqui imerso num oceano de ondas eletromagnéticas, eu estou sendo contaminado. A partir do momento que eu utilizo aqui uma imaginação, vem uma ideia, ou mesmo tentações, espíritos obsessores, entrou aqui, pum, vai para a inconsciência. Portanto, a minha visão, hein, por favor, isso não está escrito em lugar nenhum, é a minha interpretação. Viu?
Ok? Olha. Então, o que é a inconsciência? Isso que eu não tenho, entre aspas, controle. Ela pode surgir a qualquer momento. O canal dela, geralmente, é o desejo, tá? Eu gosto de usar o termo departamento de desejo, mas é o desejo. Psicologia, não falar departamento, eles brigam. Mas o desejo é o celular da inconsciência, tudo bem? A vontade é o celular da consciência, eu diria, é o que controla o que eu vou mandar para fora, tá? E a intuição é o celular, a intuição barra inspiração desculpa, é o celular, eu inverti. Ok, olha, a intuição, a inspiração é uma comunicação do supraconsciente. Tudo bem? Ó? Deu para. Então lá, vamos resumir. Eu estou aqui imerso, isso está alimentando a minha inconsciência. Aquilo que eu dou muita atenção, fico repetindo, fico ali concentrado, isso entra na inconsciência. Tudo bem? Então, de concentrar no bom sentido. Aquilo que vem através da minha imaginação, eu sou contaminado pelo oceano de ondas eletromagnéticas. As pessoas estão pensando aqui, são ondas, né? E mesmo os espíritos estão ao nosso redor. Então, através da minha imaginação, ele muitas vezes vem, sensibiliza a gente e aquilo entra no inconsciente. Tudo bem? Para sair, é através do desejo. Vem no impulso. Tudo bem? E aí que tem que ter autocontrole. Consciência é Deus dentro de nós, com as suas leis. Ok? E é a vontade que determina o que vai sair da consciência. Ok? E é aí que a gente pisa na bola. Se você não tem uma vontade disciplinadinha, você vacila. E o que é a inspiração? Eu vou usar o termo inspiração, porque a intuição tem aí ela vem de dentro também, né? Mas, enfim, geralmente tem alguns fatores aí, uma coligação da inspiração com a intuição, mas tudo bem. A inspiração, ela vem de fora, tudo bem? Vem de Deus, eu falo de Deus, vem de Jesus, enfim, vem dos espíritos elevados, portanto, é da superconsciência, ok? Não sei se eu consegui passar. Então, olha, voltando aqui, espero ter conseguido passar o que eu penso, hein? Tudo bem? Olha. Então, voltando aqui, olha, essa mútua benevolência, quando eu trato bem uma pessoa, ela manda energias boas para mim, de alguma forma isso vem e entra. Eu recebo aquilo. Perceberam? Por isso a importância da mútua benevolência. Eu fazer uma bondade, o outro fazer. E essa troca rica vai criando uma energia mental, uma consciência coletiva e uma inconsciência coletiva positiva, da bondade. Tudo bem até aí? Espero. Então, olha, e o texto? Está lá no texto. E como a benevolência pode coexistir com o orgulho? Como pode ter o orgulho e a benevolência? Você praticar o bem ali, né? E aí está lá no texto. Ó orgulho, está aí a fonte de todos os males. Bom, o orgulho desmedido, nós já analisamos muitas vezes o orgulho, que é o contrário de humildade, ele atua, sabe? Não é aquele orgulho positivo, né? O orgulho de uma filha se formar, estar trabalhando, orgulho. Não, é aquele orgulho que forma uma espécie de uma barreira contrária à humildade. Né? Aquilo que eu não vou levar para casa. É um exemplo de orgulho. Não, você me ofendeu, eu não vou levar para casa. Isso é orgulho. Enfim, podemos dizer, se achar que é o melhor, aquela coisa toda que está acima de todos, né? Acaba levando para isso. Então, olha, o orgulho exagerado, ele atua como uma espécie de barreira psicológica, uma barreira mental, vamos usar esse termo, à humildade intelectual e nas relações com as pessoas. Olha só. E o orgulho ele gera uma frequência baixa. Quando você está demonstrando orgulho, a tua frequência é baixa. Não faz bem para a saúde. Afeta, inclusive, na imunidade, frequência baixa. A humildade, por outro lado, é uma força essencial, chamada até de força de caráter, pela psicologia positiva, essencial para o aprendizado. Porque o orgulhoso, ele vai, eu sei de tudo, tal, né? Que é o orgulho intelectual. Já o humilde fala, não, eu quero aprender,
estou aqui para aprender. Então, você vê que o orgulhoso ele se fecha à aprendizagem, ele acha que já chegou no topo. Tem muita gente que fala, não, eu já sei tudo e tal, e não é assim. Tudo está evoluindo. Estou pegando um tocante de aprendizado. Então, a humildade é uma força de caráter essencial para o aprendizado. Lembra que nós estamos numa escola sempre aprendendo, para a empatia, essa capacidade de entrar no lugar do outro, e a construção de vínculos de amizade com confiança, com respeito. Olha que interessante. E o quanto é importante a amizade. Porque, tendo amizade, as pessoas jogam energias boas. Ou jogam no bom sentido, emitem, né? De repente, lembram de você, tá? E mandam aquela energia positiva. Já o orgulho impede a visão do indivíduo para os seus próprios erros. Não percebe os seus erros. Ele acha que ele sempre está certo, né? Isso impede uma ação para ocorrer uma cooperação. Falar, o cara não quer ajuda, como vai ocorrer uma cooperação ali? Não enxerga o erro. E se falar que ele está errado, para quê? Né? Se tiver uma posição de liderança, meu Deus. Então, veja bem, não é fácil, mas faz parte. É o irmão que está evoluindo no projeto de Deus. Lembrem sempre, Deus não falha na educação, na cura e na libertação. E todos nós temos uma dose de orgulho, que muitas vezes não tivemos oportunidades para demonstrar. E, lógico, por favor, eu falo todos com bom respeito, deve ter exceções aqui no grupo, mas geralmente nós estamos aqui trabalhando isso. E eu diria que talvez os dois grandes propósitos da vida é fazer a gente reduzir o orgulho e o tal do egoísmo. Tem uma fala de um cantor, que eu não vou recorrer no nome dele, que ele dizia que conforme a gente vai envelhecendo, forçosamente a gente vai se tornando humilde. Então, aí, portanto, eu não vejo muito mérito, porque eu lembro que eu era muito orgulhoso quando era jovem. Lógico que a hora que vai chegando a idade, vai aumentando as dependências, você vai se tornando humilde. Então, não sei, tem mérito, porque mesmo assim tem gente velha, orgulhosa demais. Tem, só aqueles como se diria, teimosos, né? Se tem. Mas a maior parte vai se tornando humilde conforme vai envelhecendo, a maior parte. O ideal é... Mas aí demonstra, cada um está no estágio, não estamos julgando, temos que respeitar o estágio de cada um, porque ninguém consegue ser o que não é. Ninguém, eu adoraria, mas não é bem assim. Bom, uma parte lá do texto está lá. Procurais, sem cessar, destruir-vos uns aos outros. Aí tem mais um espaço. A taça da iniquidade tenha transbordado. A iniquidade é quando é uma maldade pura, ou uma desigualdade, uma injustiça nesse sentido. Nós estamos vendo muito no planeta Terra durante esse apocalipse, nós estamos assistindo aí uns absurdos, né? Vocês estão acompanhando o julgamento lá nos Estados Unidos, o camarada tendo informações na mão e segurou, né, durante o tal do Covid. Né? E tinha gente graúda aqui no Brasil sabendo, né? Querendo lockdown, fecha tudo, depois mexe na economia. Se fizesse isso, vocês imaginam. Graças a Deus surgiu uma lucidez. O Brasil foi abençoado. Minha opinião, com muito estudo, viu? Não estou aqui trazendo aí, querendo... Mas a gente vê uns absurdos, né? Não era para ter ocorrido isso, desenvolvido em laboratório, interesses aí que a gente nem imagina. Mas vamos lá, a gente tem uma noção. Mas voltando para cá, é o planeta. Então, veja bem, o planeta Terra, nós estamos aí no meio do apocalipse. Se tem gente que tem dúvida, é que nós passamos, já estamos normalizando, não foi normal isso tudo. O rapaz está sendo julgado aí, vocês estão acompanhando, pelo amor de Deus, acompanhem. Estão aparecendo gravações dele ali, absurdo, ele consciente, mas eu não vou entrar nesse campo que não vale a pena agora. Mas vamos lá, olha, voltando aqui.
procurai sem cessar destruir-vos uns aos outros. Absurdo. Somos irmãos. E aí está lá, a taça da iniquidade tenha transbordado, olha, que é a maldade pura, ou podemos pensar a desigualdade, enfim, iniquidade nesse sentido, né? Tenha transbordado. Olha a colocação profunda, né? Allan Kardec captou. E aí, interpretação. Vamos lá. Vamos traduzir isso. Olha, comportamentos destrutivos e de rivalidade frequente, sabe aquela rivalidade, aquela competição, ativam um circuito de ameaça do cérebro. Eu não vou entrar em detalhes, o sistema, enfim, qual é o sistema à parte, que não vai interessar a parte física. Desencadeando respostas de estresse crônico, estresse ali contínuo, luta ou fuga, né? Quando fala estresse, você está ali, eu não sei se eu vou enfrentar, vou fugir, vou ficar quietinho, enfim. E aí, consequentemente, essa elevação de substâncias nocivas para o corpo. Imagina uma pessoa dentro de um presídio ali, onde está tendo ali disputa entre as máfias internas. Dá para imaginar. Vixe, bom, aí dá para. O Brasil dá para extrapolar um bocado de exemplos, né? Um bocado de exemplos nesse sentido. Então, comportamentos destrutivos. Gangues, hoje a gente sabe como está no Rio, Salvador, meu Deus. A gente sabe, o Estado de São Paulo e Goiás estão dando bons exemplos, hein? Ótimos exemplos. Não vou citar nome, mas Goiás está um show de bola, hein? Esses irmãozinhos que têm esse comportamento destrutivo desviam de Goiás. Não é brincadeira, não. Mas vamos lá. Isso prejudica, consequentemente, algumas partes executivas do cérebro e resultando numa menor flexibilidade na capacidade do ser humano de perceber, interpretar, armazenar e usar informações. Afeta nisso. Olha só, olha o quanto é prejudicial. Portanto, aí mexe com a aprendizagem, que é um dos pontos fundamentais, uma das moedas que nós vamos levar daqui. Aprendizagem com libertação. E com isto vem decisões, a pessoa não pensa impulsivas, né? Sai do inconsciente impossível, e ele não é fácil esse autocontrole. E fica, portanto, num estado contínuo de vigilância e mal-estar. A gente vê espíritos obsessores nas reuniões que estão sem dormir. Eles arrumaram tantos inimigos, tanto no plano espiritual quanto aqui. Encarnado a gente não percebe, lógico, a não ser os médiuns, mas tantos inimigos que eles não podem dormir. Então, você conversa com um camarada desse, numa reunião espírita, fala, irmão, você está cansado, não está? Ele geralmente não quer dar bandeira disso que ele está sentindo. Né? Mas você percebe, fala, você não precisa descansar, e ele não vê a hora de pegar uma cama e descansar aí, né? Nessas colônias, não são colônias para atender esse naipe, esse estágio de espírito, em obsessores. Mas eu vou usar o termo colônia, é uma casa, né? Fica o termo mais apropriado, com cama, com refeição, com tudo normal, porque a vida continua. Eu falo normal dentro daquela dimensão. Então, mas voltando para cá, tudo bem? Olha, não é brincadeira. Por isso, o Santo Agostinho, show de bola, quando ele falava, lógico, ele falava, foquem nos 3 As. Eu costumo repetir várias vezes. Foquem nos 3 As, que são os essenciais para a vida. O que são os 3 As? Abrigo, alimento e amigos. Quando o Santo Agostinho trouxe a ideia de amigos, tudo leva a crer. Para ele falar isso com segurança, ele teve muitas experiências de inimizades. Porque ele antes de converter, era um outro Agostinho. Era um outro, antes de virar santo. Então, ele gerou, para ele falar isso com segurança, ele sentiu na pele. E a mãe dele sofreu pra caramba também, com muitas orações, a Mônica, Santa Mônica. Gosto de repetir isso, para ele falar com segurança. E queira ou não queira, se nós temos aí obsessores, lembra o obsessor provocando convulsões no menino lá, no pé do Monte da Transfiguração? Estão lembrados que Jesus expulsa o demônio?
provocando convulsões, problema na parte física. Não é brincadeira arrumar inimigo. E queira ou não queira, todos nós arrumamos em vidas anteriores, senão não estaríamos aqui, lógico. Aqui é um planeta de prova e expiação. Expiação é o quê? É pagar, né? E fazer um esforço para não gerar inimigos nessa vida. Se geramos, vai lá reconciliar. Procura, dá tempo, faça uma relação das pessoas que você pisou na bola, que enganou, mentiu, e de repente, naquela época de adolescente, paquerou a namorada de um, sabendo de amigo, aquela coisa toda que acontecia na adolescente, quando a moçada bebia, ficavam ali na mão dos espíritos obsessores. Né? Imagine bêbados. Não tem dono, né? Que é um absurdo ver um espírita bebendo, e eu conheço espíritas que bebem, um absurdo. Não tem. É muita ingenuidade, eu não tenho dúvida. Mas voltando para cá. Bom, mas vamos lá. Essa mútua benevolência, e o texto bate nessa tecla algumas vezes, que são nada mais do que atos de bondade, empatia e cooperação. Quando surge a cooperação, provoca uma ativação da empatia e, com isso, estimula a liberação da tal da oxitocina, muito falada. Acho que todos vocês já ouviram falar, todos falam de oxitocina, que é uma substância que é chamada de hormônio do amor. Ela atua na regulação de vínculos afetivos, da confiança. Quando surgem essas amizades, contribui nisso. E também nas contrações uterinas durante o parto, a oxitocina é fantástico, tem a ver com amor. E mesmo na ejeção, na liberação do leite materno de uma mãe. Portanto, é uma substância que surge na conexão social, na amizade, reduz estresse, enfim. E em suma, é uma substância química produzida pelo cérebro que atua na comunicação entre os neurônios, né? E entre os neurônios, nós temos 86 bilhões de neurônios, e tem gente que não acredita em Deus. E a oxitocina ela é fundamental para esse sistema de recompensa, né? Puxa. E regula a motivação, o prazer, o foco, e ajuda no aprendizado. Portanto, tem um bocado de benefícios. É muito importante gerar, por isso que é muito importante ter amizade, praticar a bondade, a caridade. Eu estava numa reunião com um jovem, conversando, ele pediu para eu definir o que era felicidade. Eu peguei, virei para ele e falei, olha, teve uma época que felicidade para mim era estar entusiasmado. Continua sendo para mim, tá? Estar entusiasmado, porque você entusiasmado, você está com Deus dentro de si. Já desanimado, você no grego é sem alma, você está sem alma. Se você está sem alma, os obsessores penetram, não tem vácuo de poder. Então, estar entusiasmado, fantástico. Algumas traduções dizem que é estar cercado de Deus, eu prefiro estar com Deus dentro, né? Dentro de nós. E aí eu falei, teve uma época que era estar em paz, com a consciência tranquila. Depois, outro momento, tudo isso, para mim, continua sendo, viu? Felicidade. Outro momento, quando a minha mente percebe que algo dará certo. Eu fico feliz, continua sendo. Agora, com todo esse estudo espírita e com algumas práticas que eu testei, já comentei em algumas reuniões, sem sombra de dúvida, a caridade é o grande mecanismo para a felicidade. Felicidade é poder praticar a caridade. Felicidade é a ponte, a caridade é a ponte da felicidade, é o caminho. E junta tudo isso, viu? Junta tudo isso, é incrível. Então, se nós queremos ser felizes, e Kardec falou, fora da caridade não há salvação, então você é salvo e é feliz. Só no abraço quem não quer. E a caridade pode ser aí um abraço, um sorriso, uma palavra de conforto, enfim.
Nós estamos carecas de saber o que é caridade, não é verdade? Agora precisa praticar. Né? Uma por dia, final de 10 anos, 3.650 caridades. Só não é feliz quem não quer. Tá bom, hein? Quem não quer aí tem que respeitar. O cara não está nessa praia. Faz parte, faz parte. Nós que estamos descobrindo agora, em vidas anteriores. Certeza que um pastor ou um padre falou isso para nós, antes de Kardec. Vai falar, não tem nada a ver, moro? Aqui não, irmão. Possivelmente. Agora nós estamos aqui, né? Mas já era. Lembra que os espíritas são os últimos chamados, né? Mas, enfim. Mas vamos lá. Voltando aqui. Olha o texto. Concentrai-vos, pois, a tarefa de destruí-lo, no caso aí o orgulho, acabar com o orgulho, nós podemos interpretar esse texto. Concentrai-vos, pois, a tarefa, uma tarefa, que não é fácil, de destruir o orgulho. Destruir, o Evangelho fala em destruir, não fala em amenizar. Lógico que temos que ser amigos do tempo e amigos da providência. Cada caso é um caso e muitas vezes demanda um tempo. O importante, lembra que quem que fala? Confúcio falava, olha, não importa a velocidade, o importante é você prosseguir em direção ao objetivo. Olha que legal. Mas vamos interpretar um pouquinho melhor. Essa orientação de focar, concentrar energias na redução de um determinado comportamento que tem a ver com orgulho, tem a ver com um conceito que o sistema nervoso, que Deus fez assim, uma qualidade do sistema nervoso, que é a tal da neuroplasticidade, muito comentado na neurociência. Não se preocupe com o termo, tudo bem, mas que o sistema nervoso ele é preparado para se adaptar às mudanças, às situações adversas. Em suma, nós fomos feitos para melhorar, para se adaptar. E tudo depende de nós. Tudo depende de nós. Você resistir é uma opção, mas a ideia é fluir como a água. A água não encontra obstáculo, ela vai indo e encontra o objetivo dela, que é o mar. Olha, todos os rios correm para o mar. Que coisa linda. A natureza traz exemplos, a gente insiste em não copiar a natureza, e fica aí copiando muitas vezes aí ídolos de Hollywood, ídolos não sei de onde, eu quero ser igual. Irmão, é como você pôr uma roupa do outro, né? Não tem sentido. Né? Nós temos que ver com a nossa praia e se adaptar a isso. Quando surgem problemas, eu falo, peraí, Neilson, você está querendo ser aí o quê? O que está? É o teu orgulho? Você está querendo o quê, irmão? E aí eu faço essas perguntas para mim, porque as tentações vêm, batem, né? Então vamos lá, mas mudar este padrão de pensamento aí rígido, né? Exige uma atenção consciente e muito esforço continuado. Okay? O mundo é dos esforçados, sempre foi. Pode ver aí todos nós aqui, trabalhadores, vencedores, que tudo é resultado de trabalho, foi esforço contínuo. Ninguém veio. Eu tenho certeza que o grupo que está aqui não teve essa de alguém carregar no colo. E ao inibir respostas orgulhosas ou defensivas, você conseguir inibir, poxa, eu acho muito legal quando eu consigo me controlar, né? Lembra? A mente é como um cavalo selvagem, um macaco brincadeiro, então eu lembro e consigo, valeu a pena. Eu comemoro. Tentaram sequestrar a comemoração, sequestraram, hein? Poucas pessoas comemoram hoje. Eu tenho comemorado coisas pequenas. Valeu, coisas pequenas, né? Conquistas, milímetros, mas para mim é importante. Então, não deixe de sequestrar o humor, a comemoração, coisas boas que nós tínhamos, que foram sequestrados. Eu estou recuperando. Eu comemorava coisas pequenas, que tem a ver com agradecer. A ver. Não espalha, mas tem a ver com a comemoração. Então, ao inibir essas determinados posicionamentos orgulhosos nossos ou defensivos e praticar a humildade, o cérebro, ele podemos dizer que ele enfraquece,
esses neurônios, essas conexões. Desculpa estar usando uns termos aí da neurociência, mas enfraquece e rompe, e fortalece, rompe, né? Eu gosto de usar o termo, elimina, né? Aquelas conexões, mas enfraquece e fortalece novos circuitos, neurônios, de empatia, de autocontrole, e vai fazendo uma parte da tua rotina. Olha que legal. Deus nos fez assim. Nós temos que aproveitar essas possibilidades. Então, olha, está lá no texto. Porque tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os olhos em detrimento do que toca o coração. Olha aí, por que você tem uma grande estima aquilo que brilha, né? As coisas que a sociedade, o mundão põe aí, né? E deixa de levar em conta o que toca o seu coração, que tem a ver com o amor. Então, vamos lá. Olha, a ciência hoje, a psicologia, principalmente a positiva, diferencia muito bem as motivações externas, que é fama, riqueza. Lembra, pesquisaram nos Estados Unidos da América. O que você mais quer na vida? Eu quero fama e dinheiro. A maior parte dos jovens. Isso, ok? E eu quero aparecer, eu quero humor, eu quero fama. Portanto, isso a psicologia chama de motivações externas. Agora, o que são as motivações internas? Relacionamento saudável, amizade, crescimento pessoal em termos de intelectualidade, moralidade, que aí entram as virtudes. Perceberam? Está dentro de nós, portanto, o que Deus espera de nós. E aqui tem muitas ilusões, muitas distrações, sequestraram a concentração com excesso de distrações. Tem gente aí passando horas no celular, vício, é uma coisa bárbara, né? Ao invés de pegar ali um livro que faz você elevar o padrão, enfim. Mas, enfim, são escolhas. E essa busca obsessiva, uma busca, né, pelo que brilha, gera, sim, um bem-estar superficial e passageiro. Isso passa. Enquanto que esses valores internos, que tocam o coração, fornecem um bem-estar, uma sensação profunda e duradoura de significado e realização. E cá entre nós, você fica bem na foto, com maior respeito, junto aos nossos irmãos superiores. Ok? Já ao outro lado, você fica bem com os homens. Mas se você descer um degrauzinho, eles pisam. A sociedade ela é discriminatória. Eu botei vários exemplos aí de um amigo, enfim, que estava ali no topo, lá com as autoridades em Brasília, e de repente, o bichinho perdeu o mandato dele, todo mundo subiu, mas sobe. E o cara mergulhou numa deprê, né, meu irmão? Não é fácil, não, hein? Não é acostumado com aquela badalação. De vez em quando eu encontro, quando eu estou lá em São Paulo, um artista que foi conhecido no passado, na minha época, e ninguém mais conhece, só tem jovens no shopping, netos e filhos do pessoal que era fã dele. E ele faz de tudo para ser reconhecido, dá um dó danado, eu sinto dó, né? Enfim, é uma experiência que mexe, viu? Então, olha, o vício que se desenvolve na opulência, veio no texto opulência. Opulência, o que é opulência? Excesso de riqueza, luxo em demasia, uma grande abundância de bens e recursos. Vejam bem, se isso, vejam bem, aqui caminha aqui para uma luxúria, mas se você utilizar a riqueza de uma forma nobre, que é a expectativa em cima, show de bola. Tá? Mas não é o caso aqui, tá? A opulência significa ter esses excessos. Mas olha, vamos lá. O acúmulo de bens materiais e vamos dizer aí, esse excesso de prazeres sensoriais, sem um determinado propósito moral, leva a pessoa a se adaptar a algo extremo relativo ao prazer e à busca pelo prazer. E esse indivíduo, ele se acostuma rapidamente a esses estímulos de luxo e prazer. Nós estamos assistindo aqui no Brasil, só prestar atenção, exigindo doses cada vez maiores para obter a mesma satisfação.
Isso costuma desencadear comportamentos de vícios, compulsivos. Tá? Eu conheço aqui entre nós uma pessoa viciada em sexo que eu fiquei com dó dele. Eu falei, joguei uma semente ali. Ele não quer mais me ver porque eu peguei pesado, na boa, hein? É porque tentaram sequestrar o posicionamento junto a mim. Mas eu, quando eu tenho oportunidade, eu percebo de uma forma construtiva. Quem sou eu para estar julgando? Não é julgando. Mas o amigo, eu sei para onde ele está caminhando. Então, tem que tomar muito cuidado, né? E hoje, mesmo que não goste de mim, eu procuro alertar o pouco que eu sei, e principalmente esses textos maravilhosos do Espiritismo. Então, olha, deixa eu ficar de olho aqui no relógio, tá? Já estamos em cima. Enquanto só tendes aquele. Está lá no texto, só essa parte. Enquanto só tendes um olhar de desdém, sabe? Não está nem aí. Para o verdadeiro mérito, que se oculta na obscuridade, está lá o texto, tá? Olha, tudo bem? Olha. A interpretação. Devemos, ok, ó, elencar, categorizar virtudes, potencializar, concentrar virtudes como integridade, persistência, humildade e modéstia, como forças essenciais do caráter humano. Eu vou repetir porque vale a pena. A gente deve focar em se desenvolver cada vez mais em integridade, persistência, não é fácil, mas vai valer a pena. Humildade, que não é fácil, cada um está aí no seu estágio de orgulho. E modéstia, como forças essenciais, forças do caráter humano. Então, veja bem, essas conquistas externas, em vez da integridade moral, tem que tomar muito cuidado. São raras as pessoas que conseguem se libertar. E ali, quando ele fala que ele brilha e encanta os olhos, o rico libertino. O libertino é aquela pessoa que rejeita as regras morais, religiosas, sociais, tradicionais, vivendo de uma forma sem regras, né, e voltado à busca intensa por prazeres físicos e sexuais. E o grande problema, eu estou em cima do horário, é que se a pessoa tem muito dinheiro, geralmente quem está ao redor não interfere e reforça. Muitas vezes a situação se mantém ali com interesses diversos. Portanto, uma pessoa desse naipe, ela não tem um retorno. São raras as pessoas que se posicionam. Eu costumo me posicionar graças ao Espiritismo. Até ontem eu comentei com um camarada, estava num evento, um evento que tinha aí um bocado, enfim, de empresários. Eu falei, olha, cuidado, já falei várias vezes para no topo, o ar é rarefeito, hein? Toma cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado. Eu tive ali. Mas vejam bem, mas eu não tenho interesse nenhum, eu estou livre, né? Então, mas você via que tinha ali pessoas cercando ao redor e reforçando, não dando o devido moral. Então, olha, voltando aqui, já caminhando para o final, tomar muito cuidado. E um detalhe, só essa é muito importante a gente comentar. O cérebro humano, ele evoluiu para buscar atalhos mentais, para não gastar muita energia. Neurociência que fala disso. Ele busca atalho. E muitas vezes tem um tal de efeito halo, escreve com H, H-A-L-O. Ele é um equívoco, de tal forma o seguinte, olha, uma percepção de uma característica positiva na pessoa, tudo bem? Com riqueza, beleza exterior, leva a gente a avaliar erroneamente todo indivíduo como superior ou atraente, por causa de uma qualidade. E não é assim. Então, nós temos que tomar muito cuidado nesse sentido, nessas avaliações. E no texto, o texto é muito completo, e eu vou parar por aqui, senão eu vou extrapolar demais o horário. Então, olha, vamos deixar aqui um último recado. Tudo está contribuindo para nós nos desenvolvermos e caminharmos para reduzir o orgulho e o egoísmo. Só temos que agradecer de ter sido criado. Eu sempre penso, se eu não fosse criado, o que seria de mim? Ok? Então, olha, de estar aqui nessa escola, hospital e prisão,
que funciona de uma forma perfeita. E nós somos perfeitos para melhorar. Deus nos preparou para a gente melhorar. Estou repetindo, tá ok? Não estamos na perfeição, não, mas somos perfeitos para melhorar. Então, olha, reflitam com carinho, reflitam com muito carinho nessa fala, e eu desejo a todos uma extraordinária semana, com a graça de Deus, com muito esforço, pensamentos positivos, que isso contribui. Por que eu vou falar? Não é aquela positividade tóxica, eu sou otimista. Não. Se tem algo nada positivo, do outro lado tem o positivo. Se tem ameaça, tem oportunidades. É nesse sentido. Converta mentalmente, converta na prática e enxerga aquilo que possivelmente está nos incomodando hoje é para uma grande melhoria lá na frente. Isto sim que é confiar em Deus. Isso que é confiar. O medo, gostei de uma definição, o medo é a fé invertida. Guardem bem isso. Isso me ajuda muito. O medo é a fé invertida. Quando eu sinto um receio, que é normal, eu falo, ô, Davidson, eu converso comigo mesmo. Acorda, Davidson. Está faltando fé, Davidson. Eu desejo uma semana com muita fé. Fiquem tranquilos que na mão de Deus tudo dará certo. Vai dar certo. Fiquem com Deus. Muito bem. Vamos dar continuidade, então, agradecer a Jesus pelo momento que ele nos proporcionou, pedir a ele que abençoe e ilumine a todos os nossos irmãos presentes no nosso encontro desta noite, que necessitam o amparo do nosso Mestre Jesus, e todos que estão com os nomes aí gravados no nosso grupo, que anseiam, portanto, paz, tranquilidade, cura para muitas enfermidades. Né? Sabemos que a vigilância tem que ser nossa. Nós é que participamos da nossa cura. Então, vamos orar e meditar com Jesus, agradecendo a Ele por tudo que Ele nos proporcionou e nos trouxe. Vamos, assim, pedir a Ele que estenda o seu carinho e o seu amor a todos os irmãos que atravessam enfermidades, que estão em desequilíbrio e que precisam do seu amparo, da sua mão caridosa, para que se fortaleçam e se curem. Em agradecimento, Jesus e Deus Pai, a este momento que vivemos nesta noite, através destes ensinamentos que nos trouxe, nós vamos lhe dirigir a prece de Cáritas. Prece de Cáritas, que é uma prece que toca fundo em nossos corações, porque é a conexão íntima com Deus Pai e Jesus, o nosso querido Mestre. Oração de prece de Cáritas, que hoje será feita pela Maria do Carmo. Maria do Carmo, por favor. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, induzi o culpado ao arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar toda a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão
todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de vossas almas o espelho onde deve refletir a vossa divina e santa imagem. Que assim seja, que assim se realize. Muito bom, maravilhoso. Noite maravilhosa, né? Estudo excelente, muito bom. Adquirimos um pouco mais de conhecimento desses ensinamentos maravilhosos que Jesus nos deixou. Que a paz de Jesus esteja com todos. E que todos tenham uma noite reconfortante na companhia do nosso Mestre Jesus. Uma boa noite a todos, uma boa semana.